Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Hoje vamos iniciar a leitura de mais um livro, o livro de Zacarias. De tempos em tempos, Deus nos fornece vislumbres do futuro por intermédio das palavras de profetas como Zacarias. As profecias de Zacarias incluem algumas das imagens mais bem definidas do futuro que podemos encontrar na Bíblia. Zacarias era tanto um sacerdote quanto um profeta para os judeus que viviam na Palestina depois do fim do exílio na Babilônia. Ele era contemporâneo do profeta Ageu e o ajudou na campanha pela retomada das obras para a finalização do templo. Zacarias explicou que Israel fora exilada por causa de suas práticas pecaminosas, mas o próprio Deus, com o tempo, transformaria seu povo e o conduziria a uma nova era de santidade em toda a terra. A primeira metade do livro de Zacarias descreve 8 visões noturnas e discute o ritual do jejum. Muitas das visões se concentram na reconstrução do templo e na reinstituição do sacerdócio. A segunda metade do livro aborda a era vindoura, quando Deus transformará Israel em uma sociedade verdadeiramente santa e as nações louvarão o Senhor em Jerusalém. Zacarias via a reconstrução do templo como a alvorada desse novo tempo. Ele também falou a respeito de um grande pastor, ou Messias, que governaria sobre um novo reino de harmonia perfeita. Zacarias capítulo 1, chamado ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. A visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, percorremos toda a terra e a encontremos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu,
Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. 4 chifres e 4 artesãos. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. E eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias capítulo 2. O homem com a corda de medir. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei: aonde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça.
colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.